Estamos celebrando a festa de Cristo Rei. Com a festa de Cristo Rei, terminamos o chamado ano litúrgico. É o ano cristão, o ano da igreja, o ano onde nós nutrimos a nossa espiritualidade. O ano civil termina aí no final de dezembro. O ano religioso termina com a festa de Cristo Rei. A partir do domingo que vem, inicia-se com o advento, o novo tempo litúrgico. E a igreja encerra o ano eclesiástico com a festa de Cristo Rei. Em geral, nós vamos à igreja, nós celebramos, talvez, Cristo Rei. Talvez até poucos de nós aqui viemos para celebrar de fato Cristo Rei. Talvez viemos à missa, mas poucos talvez vieram para celebrar Cristo Rei e agradecer o ano litúrgico que tivemos. De novembro do ano passado até este mês, até esse domingo, quantas foram as vezes que você ouviu a palavra de Deus, lhe indicando o caminho, lhe mostrando o caminho no qual você deve seguir. Se fôssemos mais praticantes da palavra, com certeza hoje seria o dia de eu simplesmente agradecer a Deus, em particular Jesus, pelo tanto que Ele me fizera durante este ano. Mas quando nós vamos também à igreja falando de Cristo Rei, nós não imaginamos o que está por detrás da celebração da festa de Cristo Rei. Qual foi a razão, qual foi o motivo, qual é a motivação de estarmos celebrando Cristo Rei? Por que nós celebramos a festa de Cristo Rei? Porque nós encerramos o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei, e a gente precisa com certeza buscar a razão dessa festa, porque senão a festa vira simplesmente uma festa sem razão, sem motivação. E nós, quando falamos da festa de Cristo Rei, nós vamos buscar na história o elemento fundamental pelo qual se instituiu a festa de Cristo Rei. Estamos aí por volta do ano 1925. Iniciávamos o segundo século, o século XX, aliás. E nesse início do século XX, quantos foram os problemas, um turbilhão de conflito se acenava no mundo nesse iniciar do século XX. Nesse início do século XX aí, por volta do ano 1922, é eleito Papa Pio XI. Pio XI, um grande homem, um grande Papa, que foi o chamado Papa dos Desafios. Enquanto ele era padre, bispo, cardeal, acostumado a escalar montanhas, e não gostava de ser desafiado, jamais. Era um homem de caráter forte, corajoso, e isso retrata-se nas suas encíclicas. Ele é eleito Papa no ano de 1922, no dia 6 de fevereiro, e o mundo pegando fogo, o turbilhão de conflito. Havia se terminado a Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18. A Primeira Guerra Mundial trouxe somente elementos negativos. 9 milhões de mortos
mais de 30 milhões de feridos civis e militares, para fortalecer algumas populações, alguns países, especialmente Estados Unidos, fortalecer a política e o militarismo. A Primeira Guerra Mundial não trouxe nenhum benefício para a humanidade. E é nesse mundo de conflito, de competição, porque simplesmente era uma questão de competição do mercado europeu. E para que isto se evidenciasse política e economicamente, aparece a maldita guerra. É nesse clima de pós-guerra que o Papa Pio XI começa a governar. Nesse início do século XX, por volta do ano 1917, surge a Revolução Russa que não trouxe também nenhum benefício, somente morte, somente desgraça. Os czares de um país monárquico, que oprimia com trabalho pesado as populações, as pessoas, os trabalhadores, não dava importância nenhuma ao homem da roça, a indústria fraca, o fracasso. Especialmente Nicolau II começa uma revolução. E a revolução só traz fuzilamento, só traz episódios negativos. Com isto surge o estopim do movimento revolucionário bolchevique, com Lenin, e derruba-se a monarquia. E o Partido Comunista acaba assumindo o poder. O Partido Comunista trouxe dor e sofrimento, nenhum benefício também. E em toda a Europa, crassa uma vertiginosa perseguição contra a igreja. Na Itália surge o fascismo, na Alemanha o nazismo, com Hitler, com os campos de concentração, com milhões de judeus mortos, queimados, vitimados pela perseguição nazista. E na Rússia, antiga Rússia, o movimento comunista, que também crassava, vitimava as pessoas. No México, a Revolução Maçônica do México, que só trouxe desgraça para o povo. A maçonaria só é boa enquanto ela quer conquistar pessoas para o seu grupo. Quando eles do México assumiram o poder, se tornaram anticlericalista e se tornou um governo ditatorial. E a morte aos cristãos, o conflito entre a igreja e a maçonaria. E aí vieram a perseguição, morte, enforcamento, fuzilamento, a expulsão de todos os padres estrangeiros do México e a perseguição armada. Os cristãos também se armam, é claro, com os cristeiros, o movimento cristeiro. E aí começa esse dilema. E aí estava o Papa Pio XI. Esse conflito, irmãos. Como um Papa vai administrar a igreja? Esse conflito todo. Esse mundo que só vertia sangue e perseguição. Aí o Papa Pio XI publica a sua primeira encíclica, Quas Primas, e foi o primeiro documento que o Papa Pio XI fez, publicou. E aí ele institui a festa de Cristo Rei. Esta é a razão pela qual nós aqui estamos hoje.
E não pensem vocês que nós estamos aqui por causa de glamoures, não. A igreja de Jesus Cristo não é a igreja do glamour, da festança, como hoje nós vemos uma igreja festiva, uma igreja sem compromisso, uma igreja onde os movimentos não trazem nenhum benefício social, político e nem religioso. Nós vivemos uma religião fraca, alienada, sem perseguição, irmãos. Nós estamos aqui hoje por causa do sangue dos mártires. E não pensem que somente o início do século XX foi o início do século da perseguição dos cristãos, não. A semelhança do século terceiro, foi assim o século XX para a igreja. E até hoje a igreja cristã continua sendo perseguida. E cristãos que dão a vida e são fuzilados em nome ou por causa do nome de Jesus Cristo. Esta é a razão pela qual nós festejamos Cristo Rei. Você que está aqui na Assembleia, irmãos, o que você traz para a igreja nesse dia? Qual a lembrança da minha vida enquanto cristão? Eu trago na minha lembrança. Às vezes eu, como padre, fico olhando a minha comunidade, ou as comunidades, olho a nossa igreja, do Presidente Prudente, uma igreja acomodada, enlatada, dos seus movimentos fechados, movimento carismático, bonito, cheio de movimento do Espírito Santo, e o mundo pegando fogo. E as pessoas não se dão conta que eu sou cristão por causa dos mártires que deram a vida pela causa do Cristo. Lá no México, quando a igreja era perseguida e os cristãos eram fuzilados em praça pública e enforcados nas árvores das praças, dos jardins, para que o povo ficasse olhando os martirizados e ficassem tementes, não a Deus, mas ao sistema político. Assim aconteceu com o comunismo, assim aconteceu com o fascismo, assim aconteceu na Alemanha com Hitler. E a igreja, só é igreja por causa destes que tombaram em nome da fé. Às vezes eu fico assim olhando, e a gente não vai nem na missa por causa de uma desculpazinha, irmão. Que você não fica nem com vergonha de faltar à missa, que não é lá grande compromisso, por uma dorzinha de dente. E a gente dá aquelas desculpas deslavadas, desavergonhadas, para mostrar aquilo que nós de fato não somos, enquanto essa igreja de Jesus, a sua igreja, a igreja que você acredita, que é a igreja dos mártires, a igreja dos perseguidos, a igreja de homens e mulheres valorosos, valentes, tementes, destemidos. Estes sim, eram os homens e as mulheres possuídos pelo Espírito Santo. Não é esse movimentinho por aí não, que fica falando linguinhas de anjos, e o Espírito Santo deles não transforma a sociedade, não transforma o mundo. Queria ver o movimento carismático, esses movimentos outros metidos na perseguição, a grande perseguição da cortina de ferro da China e de outros países que até hoje continua perseguindo os cristãos. E eles, em nome do Evangelho, eles dão testemunho, não voltam atrás, não arredam o pé daquilo que eles acreditam. Querido irmão, celebrar Cristo Rei
é celebrar também a nossa indiferença diante de tantos que tombam e tombaram em nome da fé. De pé, professemos nossa fé.